Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o consultor de Relações Institucionais e Econômicas da AMIG, a Associação dos Municípios Mineradores de Minas e do Brasil, Valdir Salvador. Salvador, bom dia, bem-vindo aqui ao Café com Política, prazer falar contigo. Muito bom dia, o prazer é nosso. Estamos aqui para falar sobre mineração, sobre os novos passos que a AMIG e os municípios mineradores estão dando em favor do segmento. Pois é, Salvador, para começar o nosso bate-papo, eu quero falar aqui o seguinte, que a Agência Nacional de Mineração quer reduzir a sonegação fiscal no setor e, para isso, treinar prefeituras para fiscalizar os royalties da mineração. Uma iniciativa que tenta melhorar a efetividade quanto ao recolhimento dos royalties minerais, a CEFEM, que vira e mexe. A gente fala nela aqui, as multas e autuações ficam a cargo da ANM. Não custa lembrar que a Agência Nacional de Mineração, isso foi muito dito, por exemplo, quando houve o crime da Vale lá em Brumadinho, tem pouquíssimos fiscais para muita mineração que existe Brasil afora e é evidente que aqui em Minas Gerais também. Eu começo te perguntando o seguinte, Salvador, os municípios estão preparados, estão se preparando para fazer essa fiscalização da questão dos royalties, que a gente sabe a importância que isso tem para as cidades? Os municípios pedem, buscam esse atendimento para que eles possam fazer a fiscalização há quase 30 anos, porque quando a CEFEM foi colocada em vigor no Brasil, logo depois da Constituição de 88, ela foi aprovada por lei, mas não foi regulamentada. Nós fizemos um movimento naquela época, o Collor regulamentou, e desde então a CEFEM no Brasil não tem sido paga como deve. Os municípios conhecem muito bem de CEFEM, mas não podiam atuar. A CEFEM é uma receita patrimonial da União e é repassada, em sua maior parte, atualmente 60% do que se arrecada, é passado para os municípios. Então, não era nada mais do que correto, já que 60% da receita é sua, que você verificasse como ela está sendo paga, de onde ela vem, quem paga, se sonega, por quais minerais, se tem sido cumprido o que a legislação determina, mas há uma sonegação endêmica no segmento. É impressionante. Do menor ao maior minerador, sem exceção. Não paga-se o que é correto, não paga-se o que é devido, o prejuízo é ao país. A mineração é vital para a sobrevivência, para o desenvolvimento dos municípios e dos estados mineradores, mas ela traz impactos ambientais, sociais, econômicos, positivos e negativos. Então, a CEFEM, que agora é uma CEFEM de um porte maior, porque até 2 anos e meio atrás o Brasil recebia a menor CEFEM do planeta, mesmo sendo um dos países mais ricos do mundo em reserva mineral, recebia, por isso, a menor royalty do mundo. Então, os municípios pleitearam isso ao longo dos anos, mas não conseguiam. Na nova lei de arrecadação do royalty, que foi feita no governo do presidente Temer e sancionada no finalzinho do mandato dele, em 19 de dezembro de 2017, permite que os municípios façam uma parceria com a Agência Nacional de Mineração e passem, depois de qualificados, naturalmente, a poder exercer o papel que a agência teria que fazer, mas não tem braço para fazer, né? Para que os ouvintes, todos nós, rememoremos o que a gente sempre fala, o Brasil quase quadruplicou a sua produção mineral nos últimos 30 anos. E a Agência Nacional de Mineração caiu a sua estrutura, diminuiu a sua estrutura pela metade. Para que os ouvintes tenham noção, o Brasil tem 2.600 municípios mineradores, mas a grande maioria são de pequena arrecadação. A atividade é muito concentrada em algumas dezenas de municípios, mas são algumas milhares de empresas fazendo mineração. Existem hoje, para fiscalizar CEFEM, para fiscalizar royalty no Brasil, 7 fiscais. 7. Ou seja, não há fiscalização. A gente costuma dizer que no Brasil as mineradoras fazem autorregulação, funcionam da maneira que acham que deve funcionar, porque têm a certeza absoluta que ninguém vai fiscalizá-las. Pois é. Então, agora, a AMIG, que tem atuação em Minas, no Pará, na Bahia, no Mato Grosso e no Rio de Janeiro, está
através de convênio, oferecendo à agência 66 novos fiscais. Nós estamos multiplicando por 9 vezes, isso inicialmente, por 9 vezes a capacidade de fiscalização de CEFEM no Brasil. Os fiscais serão treinados, eles já conhecem Sim. muito da matéria, mas eles serão ainda mais qualificados a partir, possivelmente, do final desse mês. Farão atuação em campo a partir do mês que vem até o final do ano. E ano que vem, que faltam apenas 3 meses e meio, nós teremos aí uma equipe muito afiada, já com experiência de campo, para poder ajudar a diminuir essa enorme sonegação, inclusive já comprovada pelo Tribunal de Contas da União. Certo. Ô Salvador, para que a gente possa até dinamizar um pouquinho aqui mais o nosso bate-papo, eu te pergunto o seguinte: vocês têm uma expectativa de quanto que nós podemos ter de aumento de arrecadação da CEFEM a partir dessa atuação dos fiscais que a AMIG está oferecendo para que essa fiscalização seja efetivamente aumentada? Sim, a nossa expectativa é até um pouco maior do que a do TCU. A do TCU, apontada em vários relatórios, diz que para cada R$1 de CEFEM arrecadada no Brasil, há um sonegado. Então, por exemplo, o Brasil arrecadou nesse ano, de janeiro a agosto, 6,6 bilhões de reais. Pela TCU, seriam 13,2 bilhões, o dobro. E nós achamos que vai um pouco mais. Nós achamos que a hora que nós tivermos condição de fazer uma fiscalização de um ano cheio, ou seja, de janeiro a dezembro, essa arrecadação deverá mais que dobrar, deverá ser 2,5 vezes o que se arrecada hoje. Bom dia para o senhor, Valdir. Prazer falar com você aqui, Thalita, na Rádio Super. Eu te pergunto o seguinte: por que essa demora, essa tão demorada, né, ação aí, por que essa tão demorada regularização em todas essas questões que o senhor explicou? Por que o Brasil, de uma forma geral, está tão atrasado nessa questão, nesse sentido? E qual a expectativa do senhor para que essa mudança ocorra daqui para frente? Thalita, infelizmente está atrasado, como quase todas as políticas públicas no Brasil são feitas tardiamente. Né? A de habitação, a de saneamento, a de educação, tudo é tardiamente. Nós estamos pleiteando isso há anos e fomos ignorados. Para que a gente entenda a razão principal, é porque no antigo DNPM é o órgão que substitui a agência. A agência vai fazer 3 anos de idade agora, dia 5 de dezembro. Antes era DNPM. Era um órgão que caiu na política do governo federal, ou seja, o governo federal, com esse tal de governo de coalizão, que inventaram de uns anos para cá, onde divide-se os ministérios para agradar os partidos, o Ministério de Minas e Energia também foi entregue a partidos políticos, que, por sua vez, tinham um grande patrocínio, grandes patrocínios da atividade de mineração. Em sua maioria, deputados e senadores de um determinado partido recebiam grandes ajudas eleitorais. Qual era o objetivo? Naturalmente, trabalhar em função das empresas e não do país. E as empresas de mineração no passado tinham um lobby pesadíssimo. Então, não interessava quem quer que seja das empresas e, de certa forma, do governo, já que o governo leiloava o ministério, que se fizesse fiscalização como devia. E nós estamos falando, Thalita, de fiscalização de royalties. Olha a fiscalização geológica, a fiscalização de barragens, etc. Olha o que aconteceu em Brumadinho, Mariana. Ninguém pode acusar que a Vale ou a Samarco tenham intencionalmente cometido um desastre absoluto desse tamanho. Mas também ninguém tem dúvida de que, se houvesse fiscalização em tempo real, como há em outros países do mundo, principalmente a Austrália, que é o maior concorrente de exploração de minério de ferro do Brasil no planeta, nós não teríamos acidente dessa monta, espécie nenhuma. Então, o Ministério de Minas e Energia abandonou a atividade. A gente costuma dizer lá na AMIG, e entre os municípios mineradores pelo país afora, o seguinte: o Brasil relegou a atividade de mineração a segundo plano. Então, ele nem retirou dela todo o potencial positivo que ela tem e ainda potencializou os riscos que são inerentes à atividade. Foi isso que aconteceu. Desinteresse,
vontade de não fazer, deixar correr solto, deixar acontecer autorregulação, ou seja, as empresas faziam o que queriam no setor, porque não foram fiscalizados. Para resumir a sua pergunta, a CEFEM é do Decreto 01 de 1991. Nós estamos em 2021. 30 anos depois, existem empresas que nunca tiveram uma única fiscalização de CEFEM. E são várias. E eu não estou falando das pequenininhas, não. Estou falando das pequenas e médias. E as grandes já chegaram a ficar mais de uma década e meia sem fiscalização. Então, é porque é Brasil. É porque aqui tudo acha que pode esperar, que não é tão importante, né? E que vai acontecer um dia e depois, quando acontece um acidente desse, ou uma sonegação como essa que acontece sistematicamente, a gente fica impressionado. Eu acho que agora nós estamos iniciando uma nova era, como eu falei há poucos minutos, são 9 vezes o número de fiscais que existem hoje, que estarão fazendo essa fiscalização a partir dos próximos 30 ou 40 dias, e a gente espera que seja uma mudança de cultura, não seja uma mudança momentânea, que seja uma correção de vício do explorador mineral, que, como todo mundo sabe, recebe a matéria-prima quase pronta do país, coloca ela na granulometria, faz o beneficiamento e vende. A matéria-prima não é do empreendedor mineral, a matéria-prima é do Brasil. Minério não se constrói, não se produz. Quem produz minério é a riqueza geológica do país. Entrega esse minério, como, por exemplo, no caso do minério de ferro, cobrando 4% do valor de venda dele para ser pago ao país. 4%. Imagina qualquer produtor de qualquer produto que você venda no Brasil, de computador, a caneta, a óculos, a jornal, a sua rádio, que chegasse quase pronto ou pronto a você e cobrasse apenas 4% por estar te entregando esse produto para você melhorar e vendê-lo. E você ainda vai sonegar, pagando apenas 4% do valor? Imagina o que foi minério de ferro no mercado mundial nesse último ano. É lamentável, muito lamentável, mas a gente espera estar virando a página definitivamente a partir do final desse ano. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Valdir Salvador, são perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong com a gente aqui, combinado? Com muito prazer. Para começar, a mineração. Muito importante, mas precisa ser acompanhada de perto. Fiscalização pela AMN, um acerto? Muito falha, pequena, e agora vai se potencializar com a participação dos municípios. A Lei Candir. Precisa de ser refeita, melhorada, para que os produtos, como o minério de ferro, que não são renováveis, possam pagar um pouco mais do que pagam, no caso, o ICMS, porque a riqueza vai e não se fica tributo algum. Acordo da Vale com o governo de Minas. Desprezou os municípios mineradores, infelizmente. Muito importante, inédito, meritório ao Ministério Público, à Justiça, ao Governo do Estado e à própria Vale, diferente do que aconteceu com a Samarco. Mas, infelizmente, esnobou os municípios mineradores, que são os grandes responsáveis por essa arrecadação, que vai custear esse recurso, e ainda foram os mais impactados a vida inteira. Não tiveram um tratamento diferenciado e não foram beneficiados em absolutamente nada pelos impactos que recebem há tantas décadas. A diversificação econômica. Fundamental para que as cidades não cheguem à sua falência ao final da mineração. O governador Romeu Zema. Pouco sensível às causas dos municípios mineradores, e a gente espera que ele ainda mude de postura. Valdir Salvador, ele é consultor de relações institucionais e econômicas da AMIG, a Associação dos Municípios Mineradores de Minas e do Brasil. Valdir Salvador, obrigado pela sua entrevista. E a gente espera que, claro, os municípios possam ter esse aumento aí na arrecadação, porque reconhecemos a importância que tem essa questão hoje para os nossos municípios, para as nossas cidades. Obrigado pela entrevista, prazer falar contigo. O prazer é nosso, o amigo está sempre à disposição, com muito prazer.